E aí, gente, tudo bem? Tô aqui com vocês para acabar com essas aulas aqui, ó, dessa parte, né? Acabar com essa parte dessas aulas aqui de direito constitucional, que nós vamos falar do Estado, né? Do Estado, das pessoas jurídicas de direito público, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Mas agora, mais especificamente, nós vamos falar da defesa do Estado. Defesa do Estado, das instituições democráticas. Já falei para vocês do Estado de sítio, Estado de defesa. Agora, vou colocar aqui no quadro para encerrar essa parte aqui. Vou falar da defesa externa e também da defesa interna do Brasil, tá? Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, ó, aqui nós vamos falar das Forças Armadas, tá? Número 1, das Forças Armadas. E vou colocar aqui, ó, 2, tá? Da Segurança Pública. Da Segurança Pública. Por que eu fiz isso? Essa divisão na minha cabeça, para ficar mais fácil, para eu observar qual é a função aqui das Forças Armadas, qual é a função da segurança pública. Eu tenho que entender, e se eu tentar decorar os artigos um ao outro, não vai fazer muito sentido. Então eu vou perguntar, eu estou aqui na República Federativa do Brasil, estou aqui em Goiânia, Goiás. Eu quero saber para que servem as Forças Armadas, qual a função das Forças Armadas? Garantir a segurança nacional. Por quê? Ó, primeiro, nós vamos colocar aqui, ó, a primeira observação, o artigo 20 da Constituição Federal vai falar dos bens da União. Dos bens da União, que eu falei para vocês em uma aula, quais são os bens da União, quando eu falo da terra, do ar, da água, dos limites, das instituições, quais são os bens da União? E quem vai defender esses bens aqui, ó? Quem vai defender esses bens da União quando eu vou falar das fronteiras? Quando eu vou falar das fronteiras? Quando eu vou falar de agressão estrangeira, agressão armada estrangeira. Então, aqui, ó, quando você fala de agressão armada estrangeira, nós vamos falar aqui da pena de morte. Pena de morte. A pena de morte que é uma exceção. A regra é a vida. Na pena de morte, nós temos uma exceção aqui no Brasil. Nós temos essa exceção quando nós falarmos aqui, ó, do artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal, que diz assim, ó, no caso de guerra declarada, o presidente da República, no caso de guerra declarada, o presidente da República, quando declarar guerra, nós vamos fazer um negócio chamado estado de sítio. Estado de sítio, artigo 137 da Constituição Federal. O estado de sítio, e aqui eu vou ter que acionar as Forças Armadas, porque ela vai me garantir a segurança nacional, as Forças Armadas, Marinha, Exército e a Aeronáutica. Então, a pena de morte no caso de guerra declarada. Vejamos, ó, quando você fala pena de morte em caso de guerra declarada, você tem que chamar o Código Penal Militar, lá na parte geral, tá aqui, ó, na parte geral, vai falar da pena de morte. Quais são as penas principais? Está lá no artigo 55 e no artigo 56 vai falar lá da pena de morte, como ela vai ser executada, né? Vai ser por fuzilamento. Aí você vai abrir, né, logicamente, lá na parte especial do Código Penal Militar, você vai dividir em duas partes. Essas duas partes eu vou ter o Código Penal, os crimes em tempo de paz, e os crimes em tempo de guerra. Adivinha onde está os crimes que vou aplicar a pena de morte? Os crimes em tempo de guerra. Então vai estar lá na parte especial do Código Penal Militar, lá no título 2, quando eu vou falar lá dos crimes militares em tempo de guerra, tá? E esses crimes militares em tempo de guerra, eu tenho que ter essa previsão legal dele aqui, tá? A pena de morte, artigo 84, inciso 19, artigo 137, estado de sítio, por isso que eu vou precisar das Forças Armadas. Elas que vão garantir essa soberania do país, Então, quando eu falo de Forças Armadas, eu vou ter que falar do militar,
do militar. E quem vai falar quem é militar, quem é que vai te dar o conceito de militar, é o Código Penal Militar. É o Código Penal Militar, tá? Então o Código Penal Militar vai te dar o conceito lá na parte geral. Na parte geral, ele vai te dar o conceito de militar. O Código Penal Militar ele vai te dar o conceito de militar. Ele vai falar quem é o militar, quem é o militar equiparado, quais são as funções, quais são os crimes militares, lá no artigo 9, lá no artigo 10. Então você vai ter que buscar isso aqui para você aplicar quem é militar aqui no Código Penal Militar, tá? Então, ó, aqui é muito importante quando eu falo das Forças Armadas, porque esse cara, esse militar aqui, ó, ele pode votar. Código Penal Militar, eu vou falar do militar, eu vou falar do direito ao sufrágio universal. Deixa eu colocar direito ao voto, deixa eu mudar aqui, direito ao voto, melhor, direito ao voto. É melhor. Direito ao voto por quê? Direito ao voto por quê? Porque o militar, ele pode votar? Cuidado com o conscrito. Também vai estar lá no artigo 142. Cuidado com o conscrito. Cuidado com o conscrito. Porque o conscrito, ele não pode votar nem ser votado de acordo com o artigo 14 da Constituição. Então, ó, eu vou ter o militar que não pode votar. Vou falar do conscrito. Do conscrito, tá? O conscrito, ele não pode votar nem ser votado. Ele não pode votar nem ser votado. Amigos, e agora? O militar, ele pode ter partidos políticos? O militar, ele pode ter partido político? Pode pertencer a um partido político? É óbvio que não. Não pode ter um partido político por previsão constitucional, aqui no artigo 142. Tá? O artigo 142. Então, aqui, quando nós vamos falar aqui do Código do Direito Penal Militar e também da Constituição, eu vou chamar o artigo 142 da Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, no artigo 142. Ela vai falar das Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica. As Forças Armadas, então são 3 forças aqui, Marinha, Exército e Aeronáutica. Olha só, são instituições nacionais permanentes, ou seja, são instituições permanentes, é cláusula pétrea. Não pode ter uma emenda constitucional tirando as Forças Armadas. É uma cláusula pétrea. Então, quais são as forças do artigo 142? Marinha, Exército e Aeronáutica. Eu tenho, são forças permanentes. Isso quer dizer que é cláusula pétrea. Não posso ter uma emenda constitucional retirando essas forças aqui do artigo 142. E olha só, elas têm, são organizadas com base na hierarquia e disciplina. Por isso que um dos primeiros crimes, lá no título 1, os crimes em tempos de paz, são os crimes contra a autoridade, contra a hierarquia, lá no capítulo 2 lá do Código Penal Militar. Então, ó, cuidado aqui, ó, que nós vamos ter, são forças que vão ter, são a Marinha, Exército e a Aeronáutica. São forças permanentes. E tem como princípios, como base, a hierarquia e disciplina. E quem é o chefe supremo? O presidente da República. Presidente da República. O presidente da República. Então, ó, aqui é muito importante que a gente tenha aqui no artigo 142 quais são essas forças. São permanentes e tem aqui como principal a hierarquia e a disciplina. São as bases do Código Penal Militar e também das bases da Constituição, quando ela vai falar dos militares, tá? E olha só, no parágrafo 1º, é interessante que a gente coloque aqui no artigo 142, no parágrafo 1º,
que diz que é uma lei complementar, que vai falar sobre a organização das Forças Armadas, tá? É uma lei complementar que estabelecerá essas normas gerais das Forças Armadas. Então não é uma lei ordinária. Anote aí no seu caderno. É uma lei complementar. Lá no parágrafo 1º, não é uma lei ordinária. Agora, no parágrafo 2º, diz assim, que não cabe habeas corpus ao militar. Olha só, não cabe habeas corpus em relação às punições disciplinares. Cuidado, ele não está falando do crime militar. Ele não está falando do crime militar, ele está falando da transgressão disciplinar. A transgressão disciplinar também tem autorização lá no artigo 5º, inciso 61 da Constituição. Só poderá ser preso em flagrante delito por ordem judicial fundamentada, salvo o militar, em crime propriamente militar e nas transgressões disciplinares. Nessas transgressões disciplinares não cabe HC. Nessas transgressões disciplinares não cabe HC segundo a Constituição Federal. Só vou implementar uma coisinha, cuidado. Se a questão trouxer para você que tiver uma ilegalidade por parte da autoridade ou tiver um excesso não previsto em lei, aí sim cabe o artigo 5º, inciso 68, entendeu? Então, cuidado, se tiver a literalidade da Constituição Federal, lá no artigo 5º, no artigo 142, parágrafo 2º, não cabe o habeas corpus para as punições militares. Ponto final, acabou. Se falou crime, opa, tá errado, tá? Porque crime cabe sim, porque crime pode ter uma ilegalidade de quem prendeu. Ele fala das transgressões, das punições militares, aqui nós estamos falando do direito administrativo. No parágrafo 3º fala que os membros das Forças Armadas são denominados os, adivinha? Militares, é lógico, né? Policiais civis não pode ser. Então, são os militares. Vai falar dos uniformes e tal. Isso é leitura de lei, a gente não pode perder tempo com isso. Então o que é importante você levar aqui sobre o artigo 142. 142, cuidado. Por que existe o 142? Porque ele vai proteger os bens da União, quando eu vou falar de defesa nacional, das fronteiras, etc. Lembra da nossa aula de bens da União. Pena de morte aqui no Brasil é aceita? Vai ser aceita no caso do estado de guerra. Estado de guerra, a gente vai ver lá no artigo 5º, inciso 47, é permitida a pena de morte em caso de guerra declarada, de acordo com o artigo 84, inciso 19. Então, nós vamos ter que olhar o Código Penal Militar na parte geral, que vai falar do artigo 55 da pena de morte e o artigo 56 do fuzilamento. O artigo 137 vai falar do estado de sítio. O estado de sítio vai falar, nós vamos poder ter um estado de sítio em caso de ameaça estrangeira, agressão estrangeira. Vai ter o estado de sítio, quem vai atuar são as Forças Armadas, tá? E aqui, ó, nós vamos falar também do direito do voto, do conscrito, tá? Esse conscrito aqui, ele não pode votar nem ser votado. Então, esse é o militar que pode votar, não pode votar nem ser votado, porque ele está em um momento obrigatório de prestação de serviço militar. Falando do artigo 142 de forma bem tranquila, não precisa mais do que isso, é uma leitura. O que vai passar para você é só leitura, então a gente não pode ficar perdendo tempo com coisa desnecessária. Artigo 142, parágrafo 1º, vai falar da lei complementar. Parágrafo 2º vai falar aqui, ó, do habeas corpus em caso de transgressão disciplinar. O parágrafo 3º vai falar que são chamados de militares, não brinca, né? Tem que ser. Então, e também vai falar dos uniformes, etc. O parágrafo 4º é interessante aqui, ó, deixa eu descer mais um pouquinho. Parágrafo, deixa eu colocar aqui. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Isso é o parágrafo 3º. Desculpa, o artigo 143, aliás. O serviço militar obrigatório, artigo 143. Então, 142, nós vamos falar da estrutura dos militares, a estrutura das Forças Armadas. Qual é a estrutura? Marinha, Exército e Aeronáutica. São permanentes, hierarquia e disciplina. Está lá no caput. Parágrafo 1º vai falar que uma lei complementar vai falar de matéria geral. Ótimo. Parágrafo 2º vai falar do habeas corpus, em caso de transgressão disciplinar. E parágrafo 3º vai falar, são chamados militares, os oficiais, eles só vão perder a patente em determinados casos, e também eles vão ter em relação ao fardamento, etc. Tem direito ao fardamento
e tal. Isso aqui é só letra de lei. Eu quero que vocês observem agora o artigo 143, que ele vai falar do serviço militar obrigatório. Porque no parágrafo, o artigo 142, eu vou falar da estrutura da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, das Forças Armadas. No 142, eu vou falar do serviço militar obrigatório, que diz aqui, ó, o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Percebam, aqui ele não falou lei complementar, ele falou nos termos da lei, quer dizer que é uma lei ordinária. Qual que é a diferença lá do artigo 142, parágrafo 1º? Parágrafo 1º é a lei complementar, vai falar de matéria geral. Aqui no 144 é de acordo com a lei, quer dizer que é uma lei ordinária, tá? É uma lei ordinária. As Forças Armadas competem, na forma da lei, a atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência. Lembra que nós lemos isso aqui? Lá na Constituição, lá no artigo 5º, então ninguém pode ser obrigado, não pode ter uma escusa de consciência quando a lei impõe a todas as pessoas. Então eu vou ter uma obrigação alternativa. Então a normatização também vai estar aqui no artigo 143, no parágrafo 1º, tá? No parágrafo 1º. E parágrafo 2º fala do serviço das mulheres. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar. Então, recapitulando, o artigo 142 fala do quê? Fala da organização das Forças Armadas, a organização dessas Forças Armadas no caput. Exército, Marinha e Aeronáutica são permanentes, hierarquia e disciplina, Presidente da República. Parágrafo 1º, lei complementar em matéria geral para organizar as Forças Armadas. Parágrafo 2º, o habeas corpus em caso de transgressão disciplinar. Parágrafo 3º, vai falar dos militares, com a denominação, uniforme, etc. Artigo 143, vai falar aqui do serviço militar obrigatório, vai ter uma lei ordinária que vai falar disso, também vai falar do serviço militar em relação às mulheres e também aos eclesiásticos. Pronto, acabou as Forças Armadas, tá tudo certo, agora é só passar o olho ali dentro. Se cair questão, vai ser letra de lei, letríssima de lei. Agora, vamos falar aqui da segurança pública. Qual que é a diferença em relação às Forças Armadas? Aqui, ó, a segurança pública. Aqui nós vamos falar da incolumidade. Incolumidade das pessoas. Aqui, das pessoas e dos seus bens. Seus bens. Então, a incolumidade é a não lesividade. Não pode deixar lesionar as pessoas. Então, eu vou tutelar as pessoas. A integridade física das pessoas e os seus bens. Aqui no artigo 144, lá no caput, tá? Aí vem falar assim, ó. Aqui, ó. Aliás, deixa eu colocar aqui, número 1, tá? E aqui, número 2. Vou falar dos órgãos, tá? Dos órgãos. Quais são os órgãos? Quais são os órgãos da segurança pública? Quais são os órgãos da segurança pública? Amigos, olha só, são órgãos da segurança pública. Polícia Federal, aliás, deixa eu mudar aqui, deixa eu colocar de uma maneira mais didática no meu entendimento. Então, ó, quais são os órgãos da segurança pública no âmbito da União? Quais são esses órgãos da segurança pública no âmbito da União? Então, no âmbito da União, nós temos a Polícia Federal, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, nós temos a Polícia Ferroviária Federal, que ninguém nunca viu, tá? E também agora nós temos a Polícia Penal Federal, tá? Polícia Penal Federal, que é o agente prisional, que para mim também não mudou muita coisa não, tá? Então, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal e Polícia Penal Federal. Esses são os órgãos da segurança pública da União, no âmbito da União. Olha só, amigos, no âmbito da União nós temos isso. Agora, ó, e nos estados? Nos estados e no Distrito Federal. Nos estados e no Distrito Federal, nós vamos ter aqui, ó,
a Polícia Civil, a Polícia Militar, nós vamos ter o Corpo de Bombeiros Militar, tá? Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Penal Estadual, tá? Estadual. Então, nós temos um rol de órgãos. Percebam bem, o município aparece aqui? Não, não tem um município aqui. Por quê? Por conta das competências lá do artigo 24, o artigo 23 e o artigo 24 da Constituição. Uma pesquisa mostrou o seguinte... Deixa eu ver, o celular está falando aqui. Olha, acabou com o celular. O artigo 23 e 24, eles vão falar o quê? Eles vão falar acerca... Deixa eu desligar essa internet aqui, senão vai ficar me dando trabalho. O artigo 23 e 24 da Constituição, eles vão falar o seguinte. O artigo 23, como eu falei na aula para vocês, vão falar quais são as competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Quais são essas competências? Tá? Então eu falei para vocês que são verbos de mãe, cuidar, proteger, etc. Agora, no artigo 24, nós vamos ter as competências concorrentes. E você vai ver lá que é só a União, os estados e o Distrito Federal. Os municípios não estão. Por que eles não estão? Porque lá no artigo 24 é competência da União legislar em matéria geral sobre polícia civil, sobre polícia militar, sobre presídios, tá vendo? É a competência concorrente da União, do DF e dos estados. Não tem os municípios porque o município não tem judiciário, por exemplo. O município não tem polícia, por exemplo. O município tem guarda municipal, que está lá no artigo 144, parágrafo 8º. Parágrafo 8º. E pode querer forçar o tanto que for, não está na Constituição. Então não está no rol, pelo amor de Deus. Então se você quer fazer uma prova, esqueça aquele amor danado que tem e faz a prova. A prova não quer saber o que você acha, a prova quer saber o que está escrito. E lá, aqui não tem escrito os municípios. Não está escrito, são órgãos da segurança pública. Está aqui União e Estados, não está o município. O município está lá embaixo. E o que ele diz lá embaixo? Lá no artigo 144, aqui ó, no artigo 144, lá no parágrafo 8º da Constituição Federal, diz que os municípios podem. Os municípios podem, enquanto aqui na Constituição Federal, os estados devem, os municípios podem para proteger os seus bens, tá vendo? Os seus bens. Aqui não. A segurança pública vai para proteger a segurança pública, para proteger as pessoas e seus bens. Enquanto lá no artigo 144, parágrafo 8º podem instituir guardas municipais para proteger o patrimônio dos municípios. Tá vendo a diferença? Então cuidado com esse texto, porque muita gente coloca em prova isso só para sacanear o candidato. E o candidato vem com aquele amor danado, todo mundo, aí o pessoal tá andando por aí com um bone, que não sei o quê, aí acaba confundindo o candidato. Então, letra de lei, é o que está escrito, a gente tem que usar o que está escrito na lei. Não me importa se vão achar ruim, também não me interessa, eu só quero que vocês passem. Então, aqui nós temos que trabalhar com a lei. A lei disse que aqui, segurança pública, a lei e a Constituição, claro, diz que são órgãos da segurança pública, são da União, PF, PRF, PFF, PP, Polícia Penal Federal, nos estados, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e também aqui a Polícia Penal Estadual, certo, amigos? Então, aqui são, esses órgãos são importantes para a segurança pública. O que eu sugiro para vocês nesse final de aula para a gente fechar isso daqui? Letra da lei e questões, tá? Não adianta eu ficar esquematizando aqui, porque só vai cair letra de lei, tá muito didático, lá tá muito simples. Então, cuidado somente com essas informações que eu acabei de falar para vocês. Aqui, quem é o chefe? Quem é o chefe? Aqui, quem é o chefe aqui é o presidente da República. Quem é o chefe aqui? Aqui é o governador do estado. Aqui é o governador do estado, tá? E tanto que aqui, ó, se você for olhar, aqui você vai ter que aplicar o artigo também, ó, o artigo 44, aliás, 42 da Constituição Federal. Artigo 42 da Constituição Federal, quando ele vai falar lá da equiparação dos militares dos estados com os militares das Forças Armadas. Tudo bem até aqui?
Tudo certo? Então, muito tranquilo isso aqui, letríssima de lei. Então, a consciência agora, principalmente para uma prova do Instituto AOCP ou qualquer outra prova que você vier fazer, é letra de lei. E principalmente lá no artigo 5º. O artigo 5º é o seu trabalho, é o que essas bancas mais vão pedir em relação aos policiais. Certo? Tudo bem? Então, muito obrigado e tamo junto. Segue o plano.